É início de mais um dia na cidade quente. Enquanto alguns ainda dormem, outros saem de casa para o trabalho. Há ainda aqueles que já estão há horas na ativa, ou retornando depois de uma longa noite de serviço ou de curtição na vida noturna. A vida nas cidades é assim, não para. São pessoas indo e vindo o tempo todo. 31 de outubro é o Dia Mundial das Cidades. E por isso, no episódio de hoje, te convidamos a pensar sobre a cidade onde você vive. É a cidade que você deseja viver? Como seria a cidade dos seus sonhos? Ela existe? Eu sou Tânia Halber e este é o Vozes do MPMT. Quanto tempo você gasta da sua casa até o seu trabalho? Pesquisa de Mobilidade Urbana 2022 aponta que moradores de grandes centros passam em média 21 dias por ano no trânsito. O tempo é gasto para ir a lugares como trabalho, escola, faculdade ou fazer compras. Quando vi este dado, confesso que logo fui fazendo as minhas contas aqui. E eu não sou a única, não. O servidor público Cristiano Andrade de Freitas Batistella e a esposa trocaram as quase 2 horas gastas todos os dias no trânsito por singelos de 3 a 5 minutos de relógio para chegar ao serviço. Eu tinha que sair, vamos supor, em vez de eu sair 18 horas do serviço, eu saía 19, chegava em casa às 19h30. Sendo que se eu saísse às 18 horas do serviço, eu chegaria em casa no mesmo horário, às 19h30. Então não compensava, eu sempre ficava 1 hora a mais aí no serviço. Aí tinha dia que ela dava aula à noite na universidade, saí de casa 2 horas antes do horário para chegar na faculdade, porque tinha todo aquele trânsito da obra da Copa. Deixar Cuiabá para viver em uma pequena cidade do interior era um plano para a aposentadoria, como de muitos. Talvez o seu. Mas a oportunidade veio com a aprovação da esposa, que é professora, em um concurso público. Então eles mudaram para Alto Araguaia, município localizado na região sudeste de Mato Grosso, distante 420 quilômetros da capital. Imagina, você sai da cidade aí que tem 500 e poucos mil habitantes para uma cidade de 12 mil habitantes, né? Conseguimos alugar uma casa de frente para o Rio Araguaia. Dali da garagem de casa ao Rio Araguaia, na borda ali, tinha no máximo ali uns 15 metros. Então a gente, né, respirava um ar puro, um ar bom ali, né, bem úmido. Né, era até bem frio, né? A gente saía de Cuiabá aí, dentro de casa 35 graus, né? Já de manhã, 7 horas da manhã. E ali, aqui em Alto Araguaia, você tinha até que de manhã sair de casaco, porque era muito frio. E assim foi por 3 anos em que eles viveram na pacata cidade. Hoje o casal mora em Tangará da Serra, cidade maior, com 110 mil habitantes, mas que ainda proporciona uma certa calmaria, sem aqueles problemas mais gritantes dos grandes centros. Ainda assim, né, pela quantidade de habitantes, ainda se sente aquele clima assim de cidade do interior. Né? Eu, de casa da promotoria, no trânsito aí, 5 minutos, não pego trânsito algum. Não podemos falar que nunca vão voltar, mas no momento só para visita. A mudança feita por Cristiano e a esposa é desejada por muitos, seja para viver em cidades menores, fora do país, ou até mesmo no próprio campo. E os motivos são muitos. O trânsito é um deles. Ainda temos questões relacionadas à moradia, clima, acessibilidade, emprego, saúde e tantos outros. E é sobre estes assuntos que eu conversei com o promotor de justiça Carlos Eduardo Silva, que coordena o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente Urbano e Assuntos Fundiários no Ministério Público de Mato Grosso. Hoje, nos seminários internacionais, né, nós já estamos falando em direito à cidade. Direito à cidade envolve um conceito de pertencimento à cidade, né, das pessoas.
É um conceito de democratização do acesso aos equipamentos públicos, não é? A todos os habitantes da cidade. O promotor lembra que a organização das cidades começou a ser pensada com a reforma urbana, ainda nos anos 70, e teve outros importantes momentos, como a criação do Estatuto das Cidades em 2001, considerado um marco importante para quem vive em áreas urbanas. É uma lei criada no ano de 2001, dentro já de várias propostas lá da reforma urbana, que trouxe alguns instrumentos inovadores de implementação de alguns institutos novos também, voltados à questão da mobilidade, à questão da moradia, e principalmente o controle do Estado sobre esse processo da política urbana, o maior controle do Estado. Estado que eu falo é o município, que é quem tem o controle da política urbana. Por quê? Porque até a edição do Estatuto da Cidade, e a gente vê esse processo acontecer até hoje, né? Quem dita normalmente os rumos da política urbana na cidade são as grandes construtoras. Vamos dizer, vamos escolher as melhores áreas para a gente criar os melhores empreendimentos. Mas a lógica do Estatuto não é essa. A lógica do Estatuto é o Estado ter o controle disso. Olha, vamos reservar áreas aqui para conjuntos habitacionais, para moradias populares. Vamos reservar áreas aqui para a regularização fundiária dessa população que está aqui. Vamos pensar na mobilidade, né? Vamos pensar na sustentabilidade das cidades. Então, isso tudo foi trazido pelo Estatuto da Cidade. Então, a gente, nesse momento, né, a gente realmente tem que valorizar e comemorar, sim, porque é um marco. É um marco a partir do momento em que se você traz o direito à cidade como um direito à cidadania. E o Estatuto da Cidade traz isso. E para que esta legislação seja efetivada em sua totalidade e o processo de urbanização esteja em harmonia com a natureza, de maneira a preservar os recursos naturais e os espaços sejam acessíveis às pessoas de todas as faixas de renda, ainda são muitos os desafios. O maior desafio, na verdade, é da gente criar cidades menos desiguais. Eu acho que é um desafio nosso como nação, porque a desigualdade ela está no próprio processo de formação nosso. Não só como nas cidades, mas como nação, a gente tem essa questão da desigualdade muito presente, seja regional, seja desigualdade social, seja desigualdade dentro das cidades. Por que a gente tem áreas tão reguladas dentro da cidade? Isso é muito comum acontecer. Então, no centro da cidade, você tem que construir com índice tanto, tem que ter calçada tanto, tem que fazer isso, fazer aquilo, certinho, bonitinho, senão a fiscalização vai lá e te autua. Mas lá na periferia, você pode fazer do jeito que você quiser. Parece que não faz parte do Estado aquilo, só pelo fato das pessoas terem autoconstruído aquele bairro. Então elas não estão incluídas, elas não se sentem incluídas na cidade e a cidade não inclui. Então o maior desafio nosso, penso eu, é de inclusão. E esta inclusão é objeto da atuação do Ministério Público, que busca promover diálogos com o poder público e a sociedade nas questões relacionadas à regularização fundiária, mobilidade urbana, moradia, sustentabilidade, dentre outros. Quando necessário, o MP adota outras medidas que visam impedir obras em lugares inadequados, a oferta de serviços essenciais, a preservação dos recursos naturais e um planejamento a longo prazo. Para onde que vai a cidade? Onde já há infraestrutura para a cidade crescer? E não correr atrás da iniciativa privada. Não que seja ruim a iniciativa privada, não, muito pelo contrário. É importantíssimo, né? Mas sempre estamos correndo atrás. Determinada construtora fez um condomínio lá na saída da Chapada, não sei aonde. Vamos lá atrás, vamos fazer infraestrutura para chegar lá. Nunca o poder público comanda esse processo. Nunca o poder público chega e diz, olha, nós temos que criar um bairro nessa região da cidade porque ali há um déficit muito grande de moradias. Vamos preparar ali, vamos fazer infraestrutura para que a gente possa criar um bairro em determinado local. Essa é a ideia do Estatuto da Cidade, essa é a ideia do direito à cidade. Que talvez é o que tem que ser resgatado para criar cidades mais justas. Quando a gente fala em cidade, a gente está pensando qual é a cidade hoje, a cidade daqui a 10 anos e a cidade daqui a 50 anos. E você? Qual é a cidade que você deseja no futuro? Ela é muito diferente da que temos hoje?
Vozes do MPMT é uma produção do Departamento de Imprensa e Comunicação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Você tem acesso a mais episódios em nosso site www.mpmt.mp.br. Eu sou Tânia Halber, jornalista responsável pela produção e apresentadora deste podcast. A edição é da estagiária de Rádio e TV, Liuli Hirano, sob supervisão de Anderson Pinho. A identidade sonora é de Faber Cardoso. A coordenação é da jornalista Clênia Goretti. Obrigada e até o próximo episódio.